Bom dia, bom dia, bom dia. Bora lá, turma. Vai chegando. Como meu filho disse, todo dia eu começo com essa frase. Vai chegando, vai chegando. Cadê o povo? É isso aí. O povo vai chegando aqui. Bom dia, bom dia. Vamos lá. Já vai chegando e já vai convidando aí seus amigos, os inimigos também, porque se os inimigos aprenderem, eles também vão ficar pessoas melhores. Bom dia, Luciano. Bom dia, turma. Bom dia, Edu. Rafael. Vamos lá, galera. Vamos lá. Hoje é sexta-feira, dia 21/11, cara. Nós estamos encaminhando aí para o final do ano. 2024 está acabando. E que bom que nós temos a oportunidade de estar juntos aqui para aprender coisas maravilhosas, coisas que realmente fazem sentido para a nossa vida, para começar 2025 assim, ó, voando, cara. Com uma outra percepção, visão de percepção da vida, de como nós somos como administradores da nossa vida, do nosso dinheiro. Muita aula para você fazer lá na área de treinamentos. Hoje é dia 21, cara, já tem bastante coisa. Imagina a hora que virar 2025, você vai ter lá um arsenal de... E hoje eu vou falar para vocês de umas coisas que eu vou colocar lá para vocês estudarem, fazerem, que vocês vão curtir demais. E daqui a pouco eu falo o que é isso. Mas ó, já vai chamando aí, já, cadê o aviãozinho? Não tô vendo, hein, turma? Já chama aí, isso aí é hábito, ó. Chega, entrou na live, toca no aviãozinho e avisa os amigos. Se eles não vierem, aí não fica sob sua responsabilidade. Você fala, cara, eu tentei te avisar sobre isso, mas eu mandava, te avisava, você não entrava. É interessante que depois que termina a live, depois de poucos minutos, assim, a diferença da galera que estava ao vivo, de quem visualizou, depois que eu coloco ela, que eu deixo ela disponível lá, passa assim, tipo, muito rapidamente, pelo menos umas 10 vezes mais a quantidade de pessoas do que a galera que estava ao vivo. Só que isso acontece com você, acontece comigo. A gente tem o nosso cérebro, infelizmente, ele é muito viciado por causa do tempo em que a gente vive. Então nós estamos no tempo do Reels, do tic-teco. Então é assim, cara, se eu entrei na live e os primeiros 10 segundos aqui do que estava falando não me agradou, eu já vou embora. Então às vezes a pessoa chegar na live e aquele intervalinho que eu tô fazendo isso aqui, por exemplo, ó. O cara já vai embora. Ele fala, puta, negócio chato, não sei o que, tá devagar. E a gente não consegue acalmar o coração, acalmar a mente e para aprender, para estudar, para pegar o conteúdo. Imagina você ficar 1 hora aprendendo alguma coisa. Então isso aqui é uma outra coisa, galera, que a gente precisa treinar. E comigo também é assim, tá? Comigo também é assim. Mesmo quando eu acesso coisas que eu estou buscando, ou seja, é do meu interesse, não foi algo que apareceu assim na minha frente e me mandaram, e enfim, então a princípio eu não tenho interesse. Não, mesmo com aquelas coisas que eu tenho interesse, com aquelas coisas que eu estou buscando, eu começo a assistir, ouvir, daqui a pouco começa a dar aquela vontade de ver outra coisa. Chegou uma mensagenzinha no WhatsApp, eu falo, acho que eu vou lá olhar. Então, isso é uma coisa que a gente precisa treinar demais, demais. O nosso foco, a nossa atenção. O que nós... o tempo, que é o que a gente tem de mais valioso, onde é que ele está indo embora. Inclusive, você consegue fazer isso aí, se você entrar aí no seu smartphone, tem um lugar ali que você consegue verificar quanto tempo você ficou em rede social durante o dia. Cara, isso é bem interessante você fazer essa busca, porque você vai ficar surpreso. Teve um dia desses aí
que eu não foi um dia, acho que foi antes de a gente começar a fazer as lives aqui, eu dei uma olhada. Tudo bem que eu trabalho com internet, então eu vejo algumas coisas, às vezes eu estou gravando e tal, mas teve um dia que foram mais de 3 horas, 3 horas e meia quase. Só que, curiosamente, naquele dia, não foi um dia que eu estava assim, trabalhando, cara, não foi um dia que eu estava produzindo, que eu estava consumindo material importante para compor os meus treinamentos, os meus conhecimentos. Foi um dia que eu fiquei, assisti um pouquinho aqui uma zoeira do futebol, aí fiquei vendo notícia de política, uma coisa leva a outra e tal. Quando eu vi, foram mais de 3 horas, cara, no dia. Então, assim, é muito tempo para entretenimento. Só que a nossa mente ela é viciada, a gente não tem esse controle. Nós estamos falando aqui todas as manhãs sobre hábito. Então, quem está chegando agora, eu sempre falo isso aqui no começo, quem está chegando agora não entendeu muito o que está acontecendo aqui. Nós temos todos os dias de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, a nossa live diária, nosso encontro diário. Nós estamos falando sobre finanças pessoais. Nós estamos numa jornada aqui para ajudar a turma a sair das dívidas. Então, eu já fiz várias lives sobre a lei 8.078, como que você negocia, o que pode, o que não pode, tomar cuidado com as empresas que ficam prometendo que não conseguem, para tirar seu nome do Serasa, da SPC. Aí tem uma área de treinamentos, de cursos gratuito para você que está chegando agora aí, ó, para você acessar essa área, para você receber cursos, livros, tudo absolutamente de graça. Você precisa vir aqui em cima na bio do meu canal, clicar no site, na página aí do Brasil Sem Dívidas. Lá você vai ler uma página bem curtinha para entender o que é o projeto. Você vai clicar, vai cair na comunidade, nossa comunidade lá no WhatsApp, e lá dentro eu posto recorrentemente um tutorial de como você acessa a área do aluno, beleza? Então nossa jornada é essa. Nós estamos aqui porque nós temos um propósito muito bem definido. Nós queremos a cada dia fazer uma gestão com mais eficiência da nossa vida financeira. Então, se você está aqui, parabéns, é um sinal de que você está tentando mudar o hábito, que você, cara, por quanto tempo eu vou permanecer com o trabalho das lives? Se Deus quiser, cara, não tem tempo definido não, eu quero, sei lá, daqui um ano a gente tá aqui, ó, todo dia, assunto não falta, tá? Assunto não falta. E não é assunto para tomar sua atenção, não. É assunto relevante. Tem muita coisa para a gente conversar sobre educação financeira aqui. Desde, cara, estou muito endividado, preciso entender esse negócio, até a gente chegar lá com os investimentos. Então, o nosso propósito é fazer todos os dias, segunda a sexta, sem data para terminar, tá bom? Sempre com assunto relevante para a cada dia você falar, cara, eu tenho controle sobre minha vida financeira. Nós estamos começando isso agora, quem sabe não, cara, é certeza. Daqui 6 meses você vai olhar para trás e vai falar, não, cara, já sou outra pessoa. Tem BOzinho que ficou para trás aí que eu estou resolvendo agora, mas a minha cabeça é outra, a forma como enxergo as coisas são diferentes. Eu gasto meu dinheiro com mais sabedoria, eu já estou fazendo fundinho de reserva, já consegui ali, estou trabalhando aqui para ter uma renda extra, já estou fazendo isso que é para eu tirar essa coisa da dívida da minha vida mais rápido, não caio mais em papo furado, tipo, não consigo, os meus vícios mentais, né, assim, aqueles hábitos que eu caía na pegadinha do gastar dinheiro sem pensar, mas hoje eu já consigo perceber antes. Então você vai ver, tudo isso vai acontecer, cara, de forma natural, porque nós estamos treinando. Então é o seguinte, vamos lá. Continuando, né? As nossas lives sempre é uma continuação, gente. Então se você que está chegando hoje aí, desculpa, ainda tem o refluxo ainda que vocês também recebem de presente aí, que eu estou trabalhando nisso também. Essa aqui é um dos meus desafios para melhorar essa questão aqui. Mas seguinte, ó, então você que está chegando agora, às vezes você pode falar, pô, mas eu não entendi o comecinho, porque parece que o assunto é uma continuação, e é mesmo, tá bom?
Nós estamos falando aqui de como os hábitos se formam, como que isso pode ser prejudicial para a nossa vida, porque nós estamos aqui, eu, Eduardo, eu tenho 51 anos, cara. Nessa idade, eu não controlo o hábito. Tudo que eu faço hoje na minha vida é porque isso já é um resultado de anos passados. Então, sempre que desde quando nós nos tornamos adultos, raramente nós vamos, perceber, notar que são os hábitos que nós já adquirimos há muito tempo que governam as nossas decisões, que governam a nossa vida. Então é certeza, se você é adulto, tudo que você faz, ou quase tudo que você faz todos os dias, você não está tomando nenhuma decisão mais importante. É tudo hábito, é rotina. Então pode perceber. Por isso que eu estou falando para você exercitar, anota tudo. Você acorda, você faz as mesmas coisas, normalmente come as mesmas coisas, nos mesmos horários. Você vai trabalhar, se você vai de transporte público, você vai para o mesmo lugar pegar esse transporte público, seja um ônibus, um trem, um metrô. Se você vai de carro, normalmente você também vai pelo mesmo caminho, você chega mais ou menos no mesmo horário. Tem gente que tem o costume, antes de começar a trabalhar, eu vou, tomo um café, como não sei o que, passo não sei onde, dou um oi, tal, não sei o que. Então, galera, assim, você vai, aí na hora do almoço, normalmente você vai mais ou menos para o mesmo lugar, na maioria das vezes, come as mesmas coisas. Chega em casa no final da noite, no começo da noite, tem os mesmos hábitos. Tem gente que chega e já toma banho, tem gente que chega e vai fazer outras coisas, só toma banho antes de dormir. Mas perceba, é exatamente 90% do que nós fazemos na nossa vida é aquela repetição, que se tivesse alguém filmando, parece aquele filme, você fala, nossa, cara, tudo se repete. E se isso não está agradando você fala assim, cara, tem alguma coisa aqui, não tá legal, preciso mudar, preciso melhorar minha saúde, preciso dormir melhor, preciso me alimentar melhor, preciso cuidar da minha vida financeira, porque o resultado que eu estou enxergando hoje não tá legal. Isso é resultado de hábito. Então nós estamos aqui para isso, fundamentando em experiência pessoal, em conhecimento técnico, na ciência, e é isso que nós estamos fazendo aqui todos os dias, beleza? Nós já entendemos aqui que o nosso um hábito, a formação de um hábito, ele passa por tem duas fases, a fase do problema e a fase da solução. E são 4 coisas que acontecem, não é? Esse ciclo do hábito. Precisa ter um estímulo, precisa ter desejo, precisa ter resposta, precisa ter recompensa. Se não tiver isso, não forma hábito. Então nós estamos agora, assim, a gente quer saber agora, fala, cara, como é que eu transformo essas 4 coisas, o que eu preciso fazer para colocar um bom hábito agora na minha vida e para tirar um hábito ruim. Então, só recordando, para criar um novo hábito, que é a primeira lei, que é o estímulo, tem que tornar ele muito claro. A segunda, que é o desejo, precisa tornar ele atraente. A terceira, que é a resposta, tem que tornar fácil. E a quarta lei, que é a recompensa, tem que tornar satisfatório. Então, essas 4 coisas precisam acontecer nas coisas novas que nós estamos pretendendo colocar na nossa vida, que são os hábitos bons e que nós não temos ainda. Você fala, cara, eu quero fazer isso, mas ainda não consigo. Então, tem que tornar claro, atraente, fácil e satisfatório. E aí o contrário também é verdadeiro. Eu quero, como eu me livro daquilo que eu não quero mais para minha vida, aqueles hábitos que estão arrebentando com a minha vida. Talvez um vício, sei lá, cara, bebo demais, tomo muita bebida alcoólica, tô fumando, isso não é bom para minha saúde, além que também te prejudica financeiramente, te prejudica na tua saúde e no teu bolso. Então, como é que eu me livro? Assim, tô comendo demais, tô obeso. Cara, se você consegue corrigir essas coisas, você ganha saúde e ganha dinheiro. E aí é o contrário. Então, tem que tornar o estímulo invisível, tem que tornar o desejo desinteressante, tem que tornar a resposta difícil e a recompensa insatisfatória. Então, as perguntas que ficam como eu posso tornar claro, como eu posso tornar atraente, como eu posso tornar fácil e como eu posso tornar satisfatório. E é sobre isso que a gente, daqui para frente, a gente vai começar a falar uma por uma nas nossas manhãs aqui. Obviamente eu vou trazendo exemplos para você, vou entregando ferramentas para você exercitar. E hoje eu quero falar com você
com base nisso, tudo aqui que a gente tem conversado aqui todas as manhãs, o que aconteceu com um dos meus clientes. Quem estava aqui em algumas lives anteriores, vai lembrar que eu falei que eu tenho um cliente, na verdade é um amigo, né? Eu tinha me tornado amigo, que ele me procurou para eu aplicar esse conhecimento aqui com ele. Ele falou, cara, me ajuda, me dá uma consultoria e um coach. E o detalhe é que esse cliente, ele não é uma pessoa comum. Comum que eu digo, né, que é uma pessoa... O comum aqui nesse caso não é que o cara vale mais ou menos, que eu dava mais importância para um ou para outro. Ele não era comum por quê? Porque ele é um neurocirurgião. Cara, quando você está falando de neurocirurgião, um cara desse, ele já estudou tudo cientificamente. E esse cara, inclusive, ele estuda o teu cérebro, ele abre a tua cabeça, ele faz cirurgia. Então, quem é o Eduardo para ficar falando para ele como é que a nossa mente age? Quem é o Eduardo para ficar falando para ele, cara, olha, o teu cérebro, ele funciona assim, assim, assim. Para mim, inclusive, foi um desafio bem difícil, porque eu falei, cara, tô falando com um neurocirurgião. É um cara que, inclusive, que era o contrário, que eu tinha, inclusive, ele me ajudou muito com isso aqui, que eu falava assim, cara, isso aqui é a teoria, é o que a gente aplica, eu tenho literatura, artigos que me comprovam que isso aqui é verdade, mas você é um médico. E ele falou, cara, é exatamente assim. Aí ele ainda me ajudou, reforçava ainda essas situações. Então foi um desafio bem grande eu falar para ele sobre esse tipo de coisa e fazer esse cara começar a agir do jeito que eu estava falando. Então, assim, é um educador financeiro que tem base prática e teórica, falando para um cara que, pós-graduado, é doutor, não sei o quê. Mas por que que uma pessoa como essa confiou a mim guiá-lo nesse processo de mudança? Porque ele estava com a vida arrebentada. A vida financeira dele simplesmente era um desastre. E na verdade eu o conheci, eu era assessor de investimentos numa corretora, e ele nem era nosso cliente, era uma pessoa do relacionamento dele que era meu cliente. E numa visita que eu fui fazer para a pessoa, ele estava lá e no bate-papo ele gostou demais. Ele falou, poxa, cara, eu não tenho grana hoje, mas é uma coisa que eu acho que eu precisaria. E a gente, na verdade, nós nos tornamos amigos e trocava, de vez em quando ele mandava umas mensagens, pô, cara, e tal, o que você acha disso? Passaram-se uns 2 anos, a vida dele não melhorou, só piorou. Aí se separou, assim, a vida financeira dele era uma desgraça. Assim. Aí ele falou para mim, cara, me ajuda. Porque ele começou a ver um trabalho que eu estava fazendo, soltando uns conteúdos na internet. Ele falou, me ajuda, eu tô precisando da tua ajuda. E aí ele gostou, porque ele falou, tô curtindo o método, a forma como você tá falando, porque o cara, como era um neurocirurgião, ele falou, cara, você tá falando umas coisas aí que faz todo sentido. E aí, beleza, eu falei, então é o seguinte, você quer me contratar? Eu estava, na verdade, terminando, isso era 2016, eu estava terminando uma formação que eu estava fazendo estava estudando bastante essa parte neurocientífica com relação a finanças, comportamento, por que nós agimos do jeito que nós agimos, mesmo sabendo que vai dar ruim lá na frente, por que eu fico me endividando sabendo que isso vai me prejudicar. Estudei várias sociedades, enfim, aí eu falei, cara, eu não tinha ainda clientes assim, na prática, para eu cobrar muito dinheiro e tal, e eu falei para ele, então beleza, ó, eu vou fazer contigo, a princípio eu falei, não vou nem te cobrar, cara, porque você vai ser minha cobaia, você aceita? Ele falou, aceito. E aquilo ali foi a melhor experiência da minha vida e da vida dele, porque assim, foi um negócio sensacional. Eu quero contar isso para vocês agora. E depois, no final, você não vai embora, que eu vou falar de uns presentes que eu vou dar para você. São alguns presentes, cara. Ó, cada bate-papo que eu tinha com ele, o valor era de R$300. Era R$3.000 aquela conversa, porque eram 10 encontros uma vez por semana. Mas no caso dele, eu falei, cara, não, você é minha cobaia, e a melhor cobaia que poderia ser, porque é um cara que, neurocirurgião, você vai me ajudar. Enfim, então eu comecei a conversar com ele, e aí, por que eu tô falando disso, gente?
Porque eu comecei a conversar com ele sobre hábitos. Eu precisava descobrir quais eram os hábitos dele. Por que ele agia? Ele era um cara de mais de 50 anos, cabelo grisalho, mais do que eu, inclusive. O cara trabalhava em 3 lugares. Ele tinha uma clínica e trabalhava em outros 2 hospitais. O cara operava todo dia, abria a cabeça das pessoas. Então, pô, um cara super inteligente. Um cara que ganhava muito bem. Pô, você imagina um médico, cara. O médico já tem uma renda legal. Imagina um neurocirurgião. Trabalhava pra caramba. E tinha, pô, o cara na época, era 2016, era tipo assim, o cara tinha uma renda de mais ou menos 70 mil reais mês, quase 70 mil, 60 e poucos mil, que eu lembrava disso. Mas o cara tava todo endividado, divorciou porque, enfim, uma série de problemas. Aí o cara pagava pensão, aí a escola dos filhos tudo atrasado. O cara não tinha nada, nem carro ele tinha, acredite, nem carro ele tinha. E aí eu falei, tem alguma coisa acontecendo aqui, ó, na tua vida. E aí o meu trabalho era fazer as perguntas certas, baseado em tudo que eu tô conversando com você aqui todos os dias. Nessa teoria toda, que até agora pode ser que você não tenha entendido muito, o quanto isso aqui é profundo. Eu tô criando aqui com vocês todo uma base de informação e tal, para depois começar a fazer sentido para vocês daqui a pouco. Daqui a pouco que eu falo não é hoje na história do cara, é na tua vida todos os dias, entendeu? Mas aí eu comecei, cara, mas por que você tá desse jeito? Ah, mas é porque... Aí começava a dar as desculpas que nós damos. Eu falei, tá, mas antes disso, por que? Mas antes. Aí, gente, eu apliquei com ele uma ferramenta que eu vou dar de presente para vocês, que só essa ferramenta, ela custa... A ferramenta que eu falo é aula sobre isso, ela custa 300 reais. E muita gente já me pagou por ela. Que é uma ferramenta, na verdade, que você vai fazer, é um exercício. Eu vou gravar uma aula sobre isso. Quem sabe a gente não faz isso presencialmente o ano que vem algum, ó. Então, assim, engaja. Tudo que eu falo, a única coisa que eu falo pra você é, engaja aqui, comenta meus vídeos. Você tá entendendo o que eu tô te falando, né? Depois não chora lá na frente e você ficar de fora, ó. Quem sabe a gente não tem a oportunidade de fazer isso juntos com vocês. Mas, ó, então, é um processo de descoberta de perguntas que você deixa a outra pessoa e aí você vai fazer para você mesmo, tá? Nesse caso eu estava com ele ali. Mas você vai se fazer, aí você vai começar a descobrir os verdadeiros motivos do porquê que você está enrolado. Não é porque você ganha pouco. E eu não tô desconsiderando que a renda no Brasil é complicado, o custo de vida está muito alto. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre nossas decisões e atitudes lá atrás. Lembra que eu comecei a live hoje falando que os nossos hábitos de hoje, eles governam a nossa vida, mas nós nem percebemos. Todos os hábitos, o que um adulto faz, ele é governado por hábitos. A nossa vida é feita assim, você vai só fazendo, você não sabe, você não lembra mais. E ele também era assim. Só que o meu papel era chegar num momento que ele percebesse, ele descobrisse quando que isso começou na vida dele. Ele falar, putz, sabe o putz? Você fala, putz, cara, foi naquele momento e é por causa disso que eu tô enrolado. Então, lembra que eu tô falando de causa e efeito? Quem tá aqui todo dia começa a fazer sentido, começa a fechar tudo que a gente já conversou. Eu precisava descobrir qual era a doença, cara, qual que era a causa do cara que tem um cara que é um médico experiente, pô, respeitado, neurocirurgião, dono de, sabe, trabalhando em clínica, sócio de clínica e mais 2 hospitais com renda de quase 70 mil reais. Como é que um cara desse estava pior do que eu, pô? Não fazia sentido nenhum um cara desse não ter uma bela de um imóvel, um cara desse não viajar todo ano para fora do Brasil de férias, um cara desse não ter um carro bacana. Não fazia sentido um cara desse. Eu falei, alguma coisa tem aqui. E aí eu comecei a fazer perguntas pro cara. E a primeira ferramenta, o primeiro encontro que eu tive com ele, que eu vou deixar lá na área de alunos, vou gravar ainda e vou deixar um negócio para você baixar, inclusive, que é uma coisa sobre resultado, que eu chamo de resultados esperados. Então eu comecei a perguntar para ele, qual resultado que você espera desse bate-papo nosso a partir de hoje aqui, cara? Você vai ficar expondo tua vida, abrindo aí quem é você para mim, por que você vai fazer isso? E aí, normalmente, a gente fica confuso. Você fala, não, como assim resultado esperado? Eu quero sair das dívidas. Eu falo, sair das dívidas não é um resultado esperado.
Como não é? Não é para isso que eu tô aqui? Eu falei, cara, mas só isso não tá dizendo nada pra tua mente. Você tem que me falar, cara, é mais do que isso. Então eu comecei a anotar, beleza, quer sair das dívidas. Quando que isso vai acontecer? Por que vai acontecer? Aí eu fiz uma outra pergunta para ele, que é assim, eu falei, cara, qual que é a sua motivação? Lembra, gente, ó, tudo que a gente falou aqui na nossa live anterior, que para formar um hábito tem que ter estímulo, motivação, certo? Então eu fui aqui, ó, eu queria entender quais eram o estímulo, qual que é o tique no cérebro do cara para ele fazer o que ele fazia. E agora eu estava querendo provocar nele uma nova, um novo hábito. Então eu estou perguntando, qual o resultado esperado? Eu quero que ele tenha um ponto de partida, um estímulo. Depois eu perguntei qual que é a tua motivação. E normalmente a nossa resposta mais rápida, ela não é uma resposta boa. Você fala, minha motivação é porque ninguém quer ficar endividado, né, cara? Eu quero sair das dívidas porque eu quero pagar aí os bancos, eu quero ter algum dinheirinho lá na conta, quero sair dessa vida aí e tal. Normalmente a gente não pensa muito quando fala. E aí eu comecei a entrar na mente dele, num bom sentido. E eu falo, não, cara, mais do que isso. Me fala, tenta lembrar quando que esse negócio começou. Por que isso realmente é importante para você? E aí ele ficava ali, veja, um neurocirurgião, o cara perdidinho na minha frente ali. O cara, não, mas como assim? Eu falei, não, isso daí não é um motivo. Esse motivo aí é muito, muito pequeno. Você não vai mudar. A hora que você se deparar com aquele hábito ruim do dia a dia, você tem que ter uma motivação muito forte, cara. A tua motivação, ela tem que ser algo que você fala, não, cara, eu vou fazer. A tua motivação, ela precisa ser a motivação, no caso aqui, é o desejo, né? Ele precisa ser atraente, tem que ser alguma coisa, você fala, cara, Eduardo, você me fez pensar, bicho, eu quero muito isso na minha vida. E tem um motivo por trás disso. Eu já vou te falar qual era o dele, como é que esse cara ficou. Aí eu continuei, eu falei, e o que vai acontecer quando chegar esse dia? Porque o resultado esperado era, ele falou, cara, hoje eu tenho mais ou menos X de dívida, e eu quero, por exemplo, pagar essas dívidas, e aí foi a resposta dele, tá? Ele falou, cara, eu nunca consegui, mas pela renda que eu tenho, eu acho que eu deveria ter já, eu quero chegar naquele número mágico de R$1 milhão na minha conta. E aí, beleza, coloquei lá, beleza, 1 milhão. Aí comecei a falar desse negócio da motivação, fazer ele pensar, né, assim, ter desejo mesmo, não é o dinheiro, porque ele não valorizava dinheiro. Pensa aqui, gente, ó, um cara que tem uma renda de quase R$70 mil e não tem nada, tá devendo, concorda comigo que ele não dá valor para dinheiro? Isso não é para ele. O dinheiro em si não é algo importante. Porque se fosse, esse cara teria não só 1 milhão ao longo da vida. O cara era médico há pelo menos 20 anos, pô. Esse cara era para ter pelo menos uns 4, 5 milhões, mais patrimônio de imóvel, não sei o quê. Mas o cara não tinha nada. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Quando você começar a fazer isso aqui, você fala, cara, será que eu já dei valor? Valor mesmo. Não é para o papel. Mas eu valorizo o meu trabalho, o tempo que eu fico fazendo isso aqui. Eu estou pensando num momento em que isso aqui talvez vai fazer mais sentido, que eu não vou ter capacidade de ganhar tanto dinheiro, mas o que eu acumular agora vai me ajudar, ou de eu poder ajudar outras pessoas, porque quando a gente também não tem nada, a gente não consegue ajudar outras pessoas, você não consegue abençoar ninguém nessa área. É ou não é? Então, eu estava entendendo ali, eu falei, cara, ele não tem, ele tá aqui a 1 milhão, mas ele tá falando aqui para mim porque que a gente está aqui junto, mas ele cagou para isso na vida inteira. Mas enfim, e fui trabalhando isso pro cara. Aí eu fui provocando na mente dele que ele visualizasse um momento. Lembra que eu falei para vocês? Que o cérebro, ele te dá a recompensa antes de você recebê-la. Lembra que eu já dei exemplos aqui para vocês de assim, ó, eu quero comprar um carro X, que é um puta carro. Aí você começa a andar todo dia na rua, parece que aquele carro fica passando na tua frente. Fala, nossa, olha, nossa.
e você tá reunindo condições para comprar, e é uma coisa que de repente daqui 1 mês ou 2 meses você vai comprar de verdade, ou uma viagem para fora do país, você começa a sonhar todo dia com aquilo. O teu cérebro ele começa a te dar dopamina, cara, todo dia ele começa a te despejar dopamina. O que é a dopamina? É aquele neurotransmissor que ele te dá gasolina, cara, te dá fôlego para você buscar lá o seu objetivo, porque ele já te antecipa o prazer. Então, quando eu falava aí eu falei para ele assim, cara, como vai ser o dia que você vai conseguir isso aqui? Que eu quero uma fotografia. Se você pudesse tirar uma foto de você, se você pudesse, porque nós vamos, cara, sair daqui. Eu falei para ele, eu vou fazer um acompanhamento com você aqui aqui durante 2, 3 meses. Depois cada um vai seguir tua vida. E eu imagino, eu espero que você faça o que nós estamos conversando. Mas se você, por exemplo, eu quero que você pense assim, se eu pudesse tirar uma fotografia e mandar pro Eduardo para falar com o Edu, ó, cara, aquilo que nós fizemos não foi em vão, aquilo que nós fizemos mudou realmente minha vida e eu quero compartilhar minha alegria com você. Se você pudesse tirar uma foto e me mandar, que foto seria essa? Onde você estaria? Com quem você estaria? Fazendo o quê? Aí ele começou, ó, tô provocando a mente dele, imaginar, cara. E aí ele já começa a receber, porque só de ele imaginar, putz, legal, eu tô com 1 milhão. Aí ele me falou de um restaurante que alguns amigos dele falavam, que fica em Paris, mas ele nunca tinha ido para Paris, mas os amigos médicos sim. E ele começou a estudar sobre aquilo e ele falou, putz, cara, eu queria tanto conhecer esse restaurante. Aí ele me falou assim, olha isso, gente. Aí eu tô falando tudo isso para você detalhadamente, porque quando você fizer esse exercício, eu quero que você faça essas reflexões. Ele falou, cara, isso vai acontecer no dia tal, do mês tal, eu vou estar no restaurante XPTO, que fica em Paris, e estará lá comigo o meu filho e o meu pai. Aí eu falei, opa, tem coisa aqui. Eu falei, cara, teu filho, beleza. E ele já era um cara, cabelo grisalhão. Eu falei, mas por que o teu pai? Por que você quer que essas pessoas estejam com você? Aí veja, agora já tem um filme na cabeça dele. Porque ele realmente, eu falei pra ele, fecha os olhos aí, cara, imagina esse dia que você vai ter esse resultado, com quem você vai estar. Então ele imaginou as pessoas que ele queria mais mostrar que ele tinha capacidade de fazer aquilo. O filho, por quê? Ele era separado, o menino era um menino pré-adolescente. E, cara, filho de médico, mas com a vida arrebentada, zoada. O cara fala, porra, mano, meu pai é médico e eu tô na merda aqui. Todo filho de médico tá bem, estuda bem. E eu aqui, meu pai, nessa loucura. Então, ele sentia que ele tinha que dar essa alegria. O filho olhar pra ele e falar, que orgulho. Só que mais do que isso, gente, a hora que ele falou do pai dele, a garganta dele deu uma embargada, sabe? Eu percebi que tinha alguma coisa ali na relação entre ele e o pai. Aí eu falei, cara, me fala mais, por que você por que nessa fotografia, nesse dia, seu pai tem que estar com você? Aí o cara começou a falar, os olhos dele começou a ficar cheio de lágrima, a boca começou a tremer, eu falei, pô, cheguei num lugar, veja, o cara que estava na minha frente, ele estava entendendo o que eu estava fazendo com ele. Eu estava acessando a mente dele, fazendo ele pensar, ele sabia, ele compreendia muito mais do que eu perfeitamente o que estava acontecendo ali, neurocientificamente falando. Ele poderia ter fechado, ele poderia falar, não, cara, não vou deixar você fazer isso não. Mas eu provoquei a emoção nele e ele começou a falar, cara, aí ele ficou emocionado porque realmente ele enxergou aquele dia, ele naquele lugar com o pai dele. Aí ele falou, cara, aí ele me contou a história. Vai vendo, gente. Presta muita atenção nisso aqui, ó. Ele falou, é o seguinte, cara, eu sou de uma família, não é uma família rica, mas a minha família sempre foi classe média alta, ou seja, eu nunca precisei, quando era moleque, correr atrás de nada, cara. Tudo que eu tinha, meu pai me dava. Sempre estudei nas melhores escolas, meu pai sempre pagou, fiz os melhores cursinhos para entrar na faculdade de medicina, meu pai pagou e eu passei. Mas eu era aquele cara, aquele moleque, pô, meu pai tem grana, cara, e eu não tava nem aí.
E o meu pai, ele falou, eu cresci ouvindo meu pai falar uma coisa. Eu vou falar isso aqui para vocês agora e depois vou abrir um parênteses para você tomar cuidado com as coisas que nós falamos. Para os nossos filhos, para as pessoas que estão perto de nós. Ele falou assim, cara, eu cresci ouvindo meu pai falando assim, ó, você é um irresponsável. Você não dá valor pro meu dinheiro. O pai dele falava isso para ele. Por quê? Ele falou, cara, eu saía, gastava, tava sempre quebrado, sempre, pô, pai, me ajuda. Então ele falou assim, ó, você vai sempre ficar dependendo dos outros. E ele falou, cara, eu na faculdade de medicina e ouvindo isso, eu me formei médico e meu pai falou, não, você é incompetente, você não sabe ganhar dinheiro, você não sabe gastar dinheiro, eu vou morrer e você vai ficar pobre, porque eu não vou estar mais aqui para te ajudar. Então ele falou, cara, eu não lembro exatamente a idade dele, se eu não me engano, acho que era 55 anos, quando a gente teve esse bate-papo. E ele falou, cara, e eu tenho 55, 50 e tantos anos hoje, e o meu pai, cara, tá velhinho, e eu não consigo olhar no olho do meu pai, porque até hoje meu pai tem razão. Todo dia, toda vez que eu olho pro meu pai, os olhos dele dá a impressão que ele tá me falando, ó, tá vendo? Tá vendo como eu tinha razão? Que desde moleque eu sempre falei que você é incompetente com dinheiro, que você não sabe lidar com dinheiro, você só dá trabalho pros outros. E ele falava assim, cara, e meu pai tem razão, até hoje meu pai tem razão, até hoje eu tô desse jeito. E aí, a motivação dele, gente, que foi, aí ele me falou aqui, eu peguei o que eu ia fazer esse cara não desistir. Porque lembra que eu falei, um cara que tá endividado, todo enrolado, médico, com essa renda desse tamanho nessa idade, dinheiro para ele não é importante. É um cara que se ele tivesse a grana e tivesse alguém com um problema muito forte na frente dele, ele doaria, porque não era realmente. Só que sabe qual que era o maior desejo da vida dele? Ele falou, cara, o maior desejo da minha vida, porque meu pai já tá bem idoso, e por isso que eu falei que eu queria que ele estivesse comigo lá no restaurante em Paris e eu com R$ 1 milhão na minha conta, não é para jogar na cara dele que eu mudei, não é para esfregar na cara dele que ele estava errado. Era para dar um motivo de orgulho pro meu pai, cara, antes que ele morra. Eu queria ainda, assim, porque do jeito que eu tô aqui, eu tô vendo que assim, meu pai vai acabar morrendo e eu vou ficar com esse trauma de nunca ter dado um motivo de orgulho pro meu pai olhar para mim e falar, filho, cara, parabéns, você conseguiu mudar essa situação na tua vida. Aí eu falei, cara, é aqui, né? Pensei, é aqui que eu vou pegar no pé dele para esse cara não desistir. Então, vocês estão entendendo, gente? Isso aqui tá fazendo sentido para vocês? Coloca aí para mim, sim ou não? Porque é assim que a gente forma um novo hábito. Ele não pode ser... Você tem que descobrir alguma coisa que é muito importante para você. Mas tem que ser muito importante. Então, tem que ter muito desejo. Lembra que eu te falei aqui, ó? O seu estímulo para você começar a fazer alguma coisa tem que ser muito claro. E o que eu estava fazendo com ele aqui? Estava fazendo perguntas para eu dar o quê? Clareza para ele. Então, a partir do momento, cara, que assim, que ele tinha clareza, que ele falou, cara, agora é isso. Aí eu falei, mas por que agora? Então, por que você quer isso? É o desejo. Eu comecei a provocar. Será que você quer muito isso mesmo? E provoquei, até que ele veio com essa história do pai. Então, o desejo ardente no coração dele não era ter dinheiro. O desejo ardente no coração dele era dar um motivo de alegria e de orgulho pro pai dele antes do pai dele morrer. E por causa disso, ele ia resolver a vida financeira dele. Então aqui, pode ser que tenha gente aqui que realmente também, você fala, cara, não é o dinheiro, mas você tem que descobrir qual a tua motivação de verdade mesmo. O desejo que arde no teu coração. Que se você não tiver mais endividado, o que você vai poder fazer? Ainda que seja, fala, se eu não tivesse dívida, tipo assim, tem gente que tem, eu vou falar disso em uma outra aula, que é sobre valores, nós temos valores, princípios, cada um tem diferente. Tem gente que tem um valor muito grande, por exemplo, de ajudar o próximo. E a minha mãe é assim, a minha mãe é uma pessoa que dá até dó, que eu falo assim, a minha mãe, você dá alguma coisa de presente para ela fala assim, mas não vai fazer falta. E aí ela vê os filhos tão bem, mas minha mãe, porque ela acha que assim, mas será aquela coisa, será que você deveria fazer isso e tal? E ela tem essa dificuldade. Porque para ela, dinheiro não é importante, o importante é ver as pessoas felizes. Só que para ver as pessoas felizes, ela não pode estar endividada, ela tem que ter a reservinha dela. E quantas vezes na vida meus pais já fizeram isso? Com os filhos,
com pessoas que nem da família são, de deixar, por exemplo, casa que eles têm de aluguel, a pessoa estava com dificuldade, ele falou, não, deixa ele lá, a hora que ele puder ele paga. Por quê? O que traz mais alegria e satisfação no coração da minha mãe não é olhar para a conta dela e falar, nossa, agora eu tô com o dobro do que eu tinha ontem. Não. É ela poder ajudar o próximo. Então, se isso é o teu desejo mais forte, você vai usar isso para você poder sair das dívidas, não para você ter dinheiro. É porque você fala, cara, eu não tô conseguindo ajudar ninguém, não tô conseguindo abençoar ninguém. Às vezes a tua alegria é quando você abençoa alguém, ver o sorriso da pessoa. Aquilo emocionalmente te deixa assim lá no alto. Você fala, cara, eu preciso fazer isso, mas eu não tô conseguindo. Vocês estão entendendo aqui, né, gente? Assim, o que tá por trás dessa parada toda. Então, quando você vai formar um novo hábito, quando eu tô falando para você, você precisa ter estímulo, desejo, nosso cérebro precisa ter estímulo, desejo, resposta, recompensa. Não é só porque você tem a grana. Ah, agora eu tenho dinheiro. Às vezes você vai ter a grana e vai continuar triste, porque o teu maior objetivo na vida não é o dinheiro. Porque eu vou te ajudar aqui, tô endividado, agora eu não tô mais endividado. Mas você vai continuar do mesmo jeito, triste, porque você não percebeu qual que é o teu principal valor da tua vida. Então, o que vai te motivar de verdade pra gente criar essa parada nova aqui, esse novo hábito, pra você não ficar mais fazendo novas dívidas, às vezes não é só o dinheiro pelo dinheiro. É porque tem outra coisa importante na tua vida aí e que sem dinheiro você não consegue fazer. No caso desse meu amigo, que ele se tornou meu amigo depois, era isso. Não era grana. Porque se fosse dinheiro, ele já teria resolvido isso. O cara com a renda que ele tinha não era para estar cagado do jeito que estava. Mas quando eu provoquei, e ele nunca tinha parado para pensar, isso estava lá no subconsciente, sabe? Mas como eu fiz as perguntas certas, esse cara começa a chorar, você pega um cara desse, eu falei, putz, o que eu faço agora? E o cara fala pra mim, cara, você me fez pensar em algo que me levou pra minha infância, cara. Então, na verdade, ele falou, eu quero resolver isso, eu quero ter uma grana, eu quero ter estabilidade, poder falar pro meu pai, vamos viajar comigo e eu vou levar você pra um restaurante, nos melhores restaurantes do mundo, uma cidade que todo mundo gosta de visitar, porque eu quero que você veja e tenha orgulho de mim. Não é pra esfregar na cara do pai, mas ele queria dar um abraço no pai e falar, pai, eu não sou mais aquele cara lá atrás que antes não te dava motivo nenhum para ter orgulho de mim nessa área da vida. Hoje eu tenho a minha independência, não preciso mais, o senhor pode, tipo assim, né, na cabeça dele assim, meu pai pode falecer em paz. E foi isso que eu usei durante 3 meses para guiar esse cara. Por quê? Porque a gente aqui não é bobinho, né, gente? A gente sabe que não é que nem eu tô fazendo aqui com vocês mais ou menos o que eu fiz com ele. Tem gente que tá aqui, eu tenho certeza, que tá ali, fala, cara, que sensacional isso. Tem gente que tá disperso, mas tem gente, você, ó, eu sei que você, que mexeu com você aí, é você mesmo. Mas, quando sair daqui, volta pra vida real, aquela doideira, meia hora depois, tá fazendo as mesmas cagadas. Então você precisa se policiar. Precisa vigiar a mente, vigiar os pensamentos. Lembra? Eu voltei para aquela frase do pensamento de novo. O que eu estou lendo, o que eu estou assistindo, quem que eu acompanho aqui, quem são as pessoas que estão me aconselhando. Pô, será que são pessoas que poderiam? São pessoas que eu poderia parar para ouvir sobre isso? Às vezes não. Então é isso que eu estou falando, vigia. Por quê? Você vai chegar daqui meia hora, isso aqui vai, pum, por quê? O teu hábito é de anos, o que a gente está falando aqui é de agora. Então você precisa, ó, o que eu vou falar para você fazer, o que eu fazia com ele, ó. Todo dia, ou pelo menos uma vez por dia, ou a cada 2 dias, eu mandava uma mensagem para ele, falava, e aí? Você está fazendo o que eu pedi para você fazer? Porque aí eu orientei ele, tudo que eu estou orientando vocês no curso, como negociar. Aí eu falei pra ele, ó, você tem 3 rendas, uma renda a partir de agora é tua. Não, Eduardo, mas eu tô muito endividado. E eu falei, dane-se, cara. Primeiro é você. Você vai pegar qual renda que a gente vai escolher. Ele falou, então a da clínica, que é mais baixa. Ele tava com medo, ele falou, vai piorar a minha vida. Eu falei, não, acredita em mim, que vai melhorar. Agora vai parecer que vai piorar. Qual que é a renda que vai ser sua a partir de hoje? Ah, a da clínica. Eu falei, beleza, então agora 100% desse dinheiro vai para essa conta. E eu abri a conta para ele, eu falei, e eu quero ver esse dinheiro entrando aqui todo mês. Então eu fiquei ali, eu fiz o trabalho mesmo de treinador, treinando a mente do cara e no pé dele. E aí, por exemplo, tinha lá um período que eu sabia que era o dia que era para entrar o dinheiro, não entrava. Aí eu mandava para ele, falava, cadê o dinheiro que era para entrar na tua conta? Então não sei se esse mês vai dar, porque eu tenho que renovar a escola. Eu falei, não, mano. Eu falei,
E o teu pai, como é que fica nessa história? Eu mexia com ele. Eu falei, e teu pai, como é que fica nessa história? Será que vai dar tempo de você ir lá pro restaurante em Paris com o teu pai, cara, ou teu pai vai embora antes? Então eu pegava pesado. Aí ele falava, putz, cara, entendi. Aí dava meia hora, ele mandava o dinheiro. Eu falei, aí o que fica, você vai se virar, cara. Você já tá arrebentado mesmo, vamos pagando um por mês, um por vez. Enfim, gente, eu fui trabalhando isso com o cara. E aí eu terminava sempre falando pra ele, qual que é a tua responsabilidade? Cada encontro eu falava, e eu tô falando pra você agora. Qual que é a tua responsabilidade para mudar isso aqui na tua vida? Qual que é a tua responsabilidade? E aí é interessante que as pessoas falam assim, se eu falar para você aqui, de 0 a 100, qual que é a tua responsabilidade? Como você tá aqui na vibe, você tá na emoção, você vai tocar o dedo, aí vai falar, é 100, porque agora ninguém me segura, eu sou o cara, e vai mudar tudo, e por quê, tal. Aí eu falava assim, ó, calma. Porque depois eu vou te dar, nós vamos falar outros dias aqui das outras ferramentas, e uma coisa vai complementar a outra. Porque às vezes a tua responsabilidade não depende só de você para isso acontecer. Às vezes sempre depende da tua família que mora com você, elas têm que entrar com você no projeto, enfim. Mas eu falava, qual que é a tua responsabilidade? Aí ele dava lá. E eu terminava falando, e eu quero falar isso para vocês também, do comprometimento. De 0 a 10, qual que é o seu comprometimento? Qual que é o seu comprometimento nessa mudança? Chegou aqui todo endividado, chegou aqui achando que não dava mais jeito. Talvez chegou aqui porque falou, vou pegar um livro ali de graça, mas não vai acontecer bosta nenhuma. Eu tô querendo fazer você pensar, cara, por que você, qual que é o desejo? Tem desejo mesmo de deixar de ser endividado? Porque vai precisar de um desejo muito forte. Você vai precisar, esse desejo precisa ser atraente, então você tem que pensar no dia, que você fala, cara, eu fecho os olhos aqui, eu consigo enxergar, cara, o dia. Às vezes para alguns é difícil, porque você fala, Eduardo, eu nem lembro quando eu não fui endividado. Eu sempre fui, então nem sei como vai ser isso, mas eu quero que você pense, cara. Como é que vai ser o dia que você não vai estar mais endividado? Com quem você vai estar? Você vai estar em algum lugar legal, comemorando? Você vai estar olhando para o extrato da tua conta no banco e falando, cara, porque para mim olhar para a grana faz bem e não tem nenhum julgamento aqui, tá, gente? Às vezes você fala, tá aqui, cara, a grana que eu nunca tive, tô olhando para ela, é minha agora. Só que isso tem que ser muito forte, que senão você vai desistir. Tem que ser forte. Eu vejo, por exemplo, a galera que começa a fazer os cursos lá na plataforma, faz 10 minutos de aula e não volta. Então, tipo, tá chegando o final do ano, você fala, deixa pro ano que vem, cara. Esse ano aqui ainda eu quero dar um regaço, eu quero ainda acabar com mais um cartão, quero fazer outra dívida. Tem uma viagenzinha aí que eu vou fazer. Você entendeu? Eu vou fazer uma viagenzinha ali, mas, pô, o que vão falar se só eu não participar? É disso que eu tô falando. Se você não tiver no coração um desejo muito forte, cara, tem que arder mesmo, sabe? Pra você mudar, você não vai conseguir, porque isso aqui vai precisar de atitude tua. Como precisou dele, de eu chegar e falar. E toda vez, aí você escreve, não faz num cartãozinho. Toda vez que tiver vontade de fazer a coisa que você não deve mais, você vai lá e olha pro cartão. É como um remédio, você vai olhar e vai falar assim, ó, isso daqui agora, vai ficar, você não vai mais buscar? Aí você fala, opa, cara, vergonha na cara, vamos lá. E isso aí é um processo, lembra que eu te falei? Dependendo dos nossos hábitos, tem hábito que 2, 3, 4 semanas, cara, ele vai mudando, mas tem hábito, tem coisa que é muito forte na nossa vida, que faz parte do nosso ser, das nossas crenças. Aquilo, você olha para aquilo como um valor, um princípio até. E não tem nada, então assim, não necessariamente isso é verdade, então isso vai demorar mais. Então você vai precisar todos os dias da sua vida vigiar sua mente, cara, até que essas coisas aconteçam. E é assim, se você quiser coisa fácil, pagar um golpista para resolver tua vida em 2 semanas, não vai ser aqui, cara. E eu devo te dizer que nem lá, ele só vai tomar teu dinheiro, é assim que é. Você entendeu? Então, eu fazia isso que eu tô falando para vocês aqui é o primeiro encontro, cara. Tô revelando para vocês aqui, ó. O primeiro encontro de uma consultoria, de um coach financeiro decente, de quem trabalha há 30 anos no negócio e conhece todos os lados, né? Eu mexia com isso aqui com o cara. E você fala assim, Eduardo, tô curioso para saber qual que foi o resultado disso. O cara conseguiu. Eu falo, gente,
3 meses depois, esse cara... E eu fui orientando, porque ele, né, eu estava com ele no pessoal ali, mas era tudo que eu estava falando para vocês ali no curso. 3 meses depois, esse cara já tinha renegociado algumas dívidas. A escola dos filhos estava pressionando ele. Eu falei, cara, não é assim não, vai lá e fala para eles, se vocês não negociarem nos meus termos, do jeito que eu tô, sabe, podendo, porque o cara é médico, então a escola olha e fala, esse cara tem grana, ele tá de sacanagem. Você vai lá e fala, cara, infelizmente vou ter que trocar meus filhos de escola. Isso aqui é um jogo da negociação, tá, gente? Ele falou, não, Edu, porque é uma escola boa, cara, eu não quero trocar. Eu falei, eu sei, cara, mas você vai entrar na negociação, você não vai entrar lá com cara de derrotado. Tem que falar pra escola que, tipo assim, não é você que vai decidir, a minha situação financeira não tá boa. Se você não negociar comigo dessa forma aqui, talvez eu vá embora. E acabou negociando bem lá. E foi pagando à vista. Eu falei, agora, dessa parte aqui que se a gente vai separar, um pedacinho aqui para pagar a dívida, esse outro pedaço não é para pagar a dívida, esse aqui é teu, cara. Você trabalha demais. E ele falava assim para mim, cara, sabe como que médico paga dívida? E é triste ouvir isso daí. Ele falou, cara, a gente pega assim, ele falou, tem outros amigos que estão arrebentados que nem eu, a gente fala assim, quantos plantões eu preciso fazer para me livrar desse problema aqui? Aí o cara pega mais plantão, cara, plantão de madrugada, coisa que ele não precisava. Então assim, ele diminuía mais ainda a qualidade de vida dele, dormia menos ainda e se arrebentava ainda mais. Porque ele falou, cara, cada dia tem um problema novo. Então eu falei, cara, tem que pegar mais um plantão, tem que pegar mais um plantão. Eu falo, não, a partir de hoje essa história muda, cara. Você vai fazer plantão para guardar dinheiro. Agora o dinheiro, o dinheiro do teu salário que você vai ter que viver, 12 salários. Então... dos 3 que você tem, 100% vai guardar, é teu. E o dinheiro dos plantões que se você até hoje fazia para pagar um problema ou outro, essa grana que a gente vai pegar agora, a gente vai separar numa conta que é para você pagar suas dívidas à vista, uma por uma. Só que você não vai esperar pagar todas as dívidas para guardar dinheiro. Eu falei, 1/3 da tua renda, que é um dos salários, que ele tinha 3, agora é teu. Vai começar a guardar agora. Por quê? Isso mentalmente, gente, faz um negócio assim que você não tem ideia. Lembra da história? Eu voltando aqui da história da moedinha de R$1 todo dia guardando. Quem está fazendo isso aqui? Não é a quantidade, é o que você vai provocar no teu cérebro. Eu já te falei isso, que a nossa mente, o nosso cérebro não sabe o que é certo e errado. Ele só faz o que você manda. Então eu falei para vocês, pega, ainda que você tiver que pegar o dinheiro e trocar tudo em moeda, você vai guardar lá num canto, pega um cofrinho, alguma coisa e fala todo dia, do mesmo jeito que eu escovo meus dentes, tomo banho e como, eu pego e coloco, sem entender o porquê, mas vai acontecer assim. Eu fiz isso, cara, com ele, com os plantões. Eu falava assim, ó, então 1/3 do dinheiro é teu, você vai guardar. Porque mesmo endividado, vai provocar na tua mente agora algo diferente. O teu cérebro vai falar, que esquisito, cara. Esse doido aqui só vinha no sufoco, a gente só tá no sufoco aqui, trabalhando para pagar a dívida. Agora tá sobrando dinheiro. Vai dar uma confusão mental aí. Você vai falar, mas eu tenho dinheiro sobrando, mas tô devendo? Que loucura é essa? É assim mesmo. E a grana dos plantões, a gente foi guardando aos pouquinhos, ele foi negociando e foi pagando uma por uma, organizou a vida. E como ele era meu cliente no banco também, na época que eu fazia isso aí, então ele não tinha como esconder nada de mim, cara. Ele foi um dos caras que eu tive mais alegria de ajudar. Porque ele sofreu, mas ele fez o que ele tinha como propósito. Depois dos 3 meses que a gente parou ali o nosso bate-papo, ele já estava no caminho, ele já estava com uma grana razoável, porque o cara tem uma renda alta. Então ele já estava, na época, ele já estava colocando alguma coisa que era uma das rendas dele, acho que 12 ou 13 mil reais que ele conseguia. Então, depois de 3 meses, esse cara já tinha quase 40 mil reais investido, as dívidas estavam negociadas, os plantões que ele estava fazendo, estava guardando dinheirinho lá e para ir pagando isso. E o que foi mais legal, eu lancei o meu livro, eu não estou com ele aqui, que é o livro Lições sobre Planejamento Financeiro que não se aprendem na escola. Ó, esse meu bate-papo com ele foi em 2016. O meu livro eu lancei em setembro de 2017. E aí, já fazia um tempo que eu não via, eu acompanhava, mas eu não ficava mais ali fazendo o trabalho com ele. O trabalho foi durante 3 meses. E aí ele pegou a manha, depois o cara
virou hábito, um dos salários ele colocou ali para receber naquela conta nova, ele inclusive tirou de onde ele recebia, que ficava todo zoado lá a grana, misturada, aquele que ele guardava ele colocou nessa conta nova e nem senha ele tinha dessa conta, que ele falou, Eduardo, se eu tiver senha, cara, eu vou usar o dinheiro. Então ele falou, ó, não quero nem cartão, essa conta eu só vou olhar para ela quando fizer sentido para mim, para realizar o meu sonho. E eu saí essa conta era numa agência, eu fui para uma outra, em 2017, setembro de 17, eu lancei meu livro. E eu mandei o convite para ele. Eu falei, cara, eu fiz uma noite de autógrafo lá na Livraria Cultura, ali na Avenida Paulista de São Paulo. Eu falei, cara, vai lá, queria te dar um abraço, vai ser bacana se você for. Você for, cara, eu vou com o maior prazer e eu vou te contar algo que você vai curtir demais, você vai curtir comigo. Eu falei, pô, que legal. E aí, cara, nós fizemos o lançamento do livro. Ele não conseguiu ir, ele mandou uma mensagem, falou, cara, ele teve uma cirurgia que atrasou no hospital, teve um caso mais sério lá, ele falou, cara, não vou conseguir. Mas aí no outro, ele falou, mas eu preciso compartilhar um negócio com você. E aí esse cara me fala assim, ó, lembra que eu te falei do meu sonho? Que eu queria fazer essa viagem para Paris, lá no restaurante que é top, não sei o quê. Eu falei, pô, cara, lembro? Mas aí eu comecei a fazer conta aqui, né? Eu falei, pô, mas não deu tempo desse cara chegar no 1 milhão, né? Pela renda dele, mesmo ele ganhando bem, não deu tempo dele chegar no 1 milhão. Mas o que ele me falou? Ele falou assim, cara, é assim, ó. E lembra que eu te falei que o meu motivo para ter a grana, meu maior motivo, era dar orgulho pro meu pai. Por causa da idade, porque meu pai nunca, cara, eu nunca dei, meu pai nunca olhou pra mim e com orgulho na parte de finanças, mesmo sendo médico. Eu falei, lembro, cara, e foi então, eu não consegui 1 milhão ainda. Ele falou, ó, aquela conta, eu tô guardando há 1 ano e meio o dinheiro lá. Então ele falou, eu já tenho naquela conta quase meio milhão, porque chegou o final do ano, eu recebi grana de tudo quanto é coisa, e peguei, como eu já estava com a minha vida organizada, que você tinha me ajudado, todo aquele dinheiro que era extra, não é o dinheiro do mês, eu guardei tudo. Então ele falou, cara, eu estou próximo dos 400 mil reais naquela conta. Só que meu pai, cara, meu pai já está com idade, meu pai já está numa idade, já está assim, que ele, se eu demorar mais, ele não vai curtir, assim, talvez ele não curta a viagem, talvez eu nem consiga levá-lo por causa da idade. Então ele falou, eu decidi fazer essa viagem, eu já comprei, olha que legal, ele falou, cara, isso era setembro, e eles foram, essa viagem estava marcada tipo para um mês depois ali daquele bate-papo nosso. Ele falou, como a minha vida financeira está em ordem, e eu tenho essa reserva lá na conta de investimento, eu fiz, cara, eu comprei tô pagando uma viagem para ir eu, meu pai e meu filho, cara, e eu vou conseguir estar lá no restaurante, lá em Paris, do jeito que eu sonhei aquele dia, lá em 2016, quando a gente começou a conversar, que eu achava que era impossível, cara, porque ali, na hora eu fiquei emocionado, depois eu saí, eu falei, pô, mas a vida não é bem assim, mas as coisas foram acontecendo, e, cara, o que era um sonho, agora é realidade, porque eu já estou pagando essa viagem, e eu vou levar meu pai, e ele falou, e nós vamos estar juntos lá. E meu pai não entendeu nada, ele falou, filho, mas não tô entendendo, cara, você, né, porque na cabeça do meu pai, você é todo enrolado. E aí eu falei pro meu pai, falei, não, pai, já tem pelo menos 1 ano que as coisas mudaram, e eu quero te dar esse presente, porque tudo que o senhor fez para mim durante a minha vida inteira, e eu quero te retribuir, quero passar alguns dias com o senhor e tal. E ele falou, cara, vai ser incrível. E eles foram, e ele falou, cara, assim, é um negócio sensacional. Ele, inclusive, eu tinha até marcado com ele pra gente, foi antes da pandemia, a gente tinha marcado até pra eu bater, eu falei, cara, eu tava gravando meus treinamentos, ele gravou um vídeo pra mim, tá em um dos meus cursos, eu vou tentar recuperar esse vídeo pra mostrar pra vocês, e ele, que agora eu falei muito sobre a vida dele, né, no vídeo ele não fala, então não sei se é uma coisa legal, talvez não, mas... Isso, gente, assim, foi uma coisa tão incrível, porque
Você vê a transformação da vida de alguém acontecendo na tua frente. E o cara mudou, ele falou, cara, ó, tá tudo certo, eu não preciso de 1 milhão para levar meu pai, porque meu pai tá na idade, então a minha vida tá tudo certinho no caminho, eu vou para fazer aquela viagem. E eu imagino, aí veio a pandemia, eu cheguei a fazer uma consulta com ele, e agora já tem acho que uns 2 anos, pelo menos, que eu não falo com ele. Mas eu imagino que a vida dele está certíssima, o cara já deve ter constituído patrimônio, deve ter feito outras viagens com certeza. Tava namorando, porque uma das coisas que fez o casamento dele acabar foi esse problema de gestão de finanças. Imagina, você é casada com um médico e a tua vida bagunçada, cara. Então isso também, ele falou, cara, isso prejudicou a minha vida com a minha esposa. Então eu não sei, eu vou até ver se eu chamo ele para falar pra ele que tá tudo bem. Mas é isso, gente. Então, por que eu contei para vocês essa história toda aqui? Porque o que eu apliquei com ele, esse bate-papo, quando eu estou falando de mentalidade com você aqui, você percebe que isso aqui é muito mais poderoso do que apenas falar para você que negociar com desconto, fala não sei o que para o banco, fala não sei o que para o gerente, entra com uma ação contra o banco. Isso aí é bem pequeno perto do que você precisa transformar a tua mente. Porque se a gente não mudar aqui, não adianta, cara. Você vai ficar negociando, você vai ser o melhor negociador do mundo. Você pode me contratar para fazer isso para você e eu conseguir uma eficiência enorme, mas não vai mudar em nada a tua vida, porque você continua o mesmo. Tem que mudar a mentalidade. E mentalidade você só muda quando você, cara, enxerga, quando você entende como o teu cérebro funciona. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui de segunda a sexta, eu vou trabalhar a mentalidade com você e vou te dar exemplo. Eu acredito que esse exemplo desse meu amigo deu muita clareza, não deu para vocês? Começou a encaixar tudo que a gente está conversando aqui sobre, cara, essa história de... Você fala, pô, Edu, é teoria, livro de autoajuda, esse papo. Não é, gente, não é. Se eu pudesse, eu abria a cabeça assim de vocês e jogava lá dentro o negócio, porque isso é ciência, cara. Então essa história de falar de estímulo, de desejo, de resposta e recompensa, ciclo do hábito, pô, mas isso aí me parece mais teoria, difícil, mas é assim que é. E eu te mostrei na prática, eu estimulando através de uma ferramenta de trabalho, que eu vou fazer uma aula sobre isso, e vou colocar lá no curso e vou deixar ela para você baixar. E aí você baixa e você vai ter que exercitar, você vai fazer ali com você. E você vai se descobrir, você fala, cara, isso aqui realmente é por causa disso que eu preciso mudar. E na semana que vem, eu vou usar outras ferramentas dessas, eu vou deixar pelo menos umas 4 para você de presente, que são incríveis, e uma complementa a outra, que é para te ajudar a saber o que você quer da vida. E provocando, tudo que está ali é para provocar mentalmente você a descobrir as respostas que você precisa. Então, não adianta eu falar para você assim, cara, o pessoal me manda, não é que não adianta, tudo que está lá no curso é remédio. Como negociar, como conseguir desconto, como ler um contrato, o que diz o Código de Defesa do Consumidor, os principais artigos, e eu estou lá dando detalhe para você. Tudo isso é remédio. Remédio você usa porque você está doente, você tem uma doença ali, então você precisa ficar tomando um remédio. Então eu estou te dando um remédio, porque aquilo vai aliviar a tua dor quando você vai negociar, vai trazer a solução para a tua dor, mas não a solução para a tua doença. O que é a doença? A doença é a causa. O remédio é para tratar efeito, cara. Qual que é o efeito da doença? São as dívidas. E qual que é o remédio? Tá lá no curso, nos livros, as aulas, tudo, absolutamente tudo, que é muita coisa legal que tá lá, mas é remédio. Agora, trata efeito, porque dor é efeito, remédio trata dor. O que eu estou propondo para você, e não tem ninguém, a hora que eu vou falar para você, isso aqui, gente, tem um valor, assim, vocês estão sendo privilegiados. E eu não tenho que ser modesto, porque eu sei que isso aqui que eu estou entregando para vocês, isso aqui é muito, mas é muito valioso, é muito bom. E pouquíssimas pessoas nesse país têm acesso a esse tipo de
de informação, esse tipo de conteúdo que eu estou entregando para vocês aqui. Ninguém te explica isso. Os caras por aí vão te dar 1 mais 1 é 2 e é assim, toca a vida. Todo mundo trata dor, todo mundo te entrega remédio. O que eu estou propondo para você é para essa caminhada fazer sentido para você, é para você descobrir a causa da doença. Para você não ficar mais doente, cara. Então, eu estou entendendo que isso aqui está causando dor. E eu não quero mais dor, porque eu vou ficar precisando de remédio. Então, para eu não ter mais dor, eu vou tratar a causa. O que está causando esse problema na minha vida? Está aqui dentro. Acredita em mim, cara. As coisas não mudam de uma hora para outra, mas acredita em mim. Se a gente mudar a causa, se você eliminar a causa, não tem mais, eliminou a doença, não precisa mais tomar remédio. Percebe? E aí não adianta então eu falar para você assim, faz aquela pergunta: o que eu pago primeiro? O cartão de crédito ou o cheque especial? O que você me fala? Guru, né? Tem uns caras que agem assim, inclusive. A primeira coisa que tem que fazer, não, assim, a questão não é quebrar o cartão de crédito, porque a culpa não é do sofá, a culpa não é do cartão. Você precisa mudar a tua mentalidade, você precisa saber utilizar as ferramentas. Então, não adianta se eu falar para você, e eu falo, né, porque é remédio, tá lá, como negociar, tá lá, tá tudo nos cursos. Só que não vai adiantar nada. Você vai daqui a alguns meses, quantas vezes isso já aconteceu na minha vida lá atrás, quando eu era endividado, que eu não entendia isso, pegava 13º salário, férias, PLR, uma puta grana que eu poderia guardar isso para minha vida, só servia para eu pagar juros, para baixar a pressão, pagava juros, pagava fatura de cartão, pagava tudo. Aí eu falava assim, cara, esse ano foi tão difícil, todo o meu dinheiro que eu podia agora, sabe, guardar, investir, foi para pagar a dívida. A partir de hoje eu não faço mais isso. Não é sobre o que você quer, cara. Tem que ter processo. E o processo você tem que entender como funciona para mudar aqui. E eu voltava a ficar endividado. E todo ano era do mesmo jeito. Então não adianta falar como negocia o cartão. Beleza, você vai lá, negocia, vai falar top, hein? A aula de Edu foi top. Só que você vai voltar a fazer. Por quê? Você não mudou o teu comportamento. Você não entendeu a causa. Aquela doença vai continuar. Daqui meses você vai ter que estar lá de novo negociando. E para o banco isso é maravilhoso, porque o melhor cliente que o banco pode ter é aquele cliente que é endividado para sempre. O melhor cliente de todos é o endividado para sempre. Sabe qual que é o endividado para sempre? Que a cada 4, 5, 6 meses ele está lá renegociando. Aí renegocia, o banco renova a dívida. Renegocia, renova. Você fica um escravo daquilo pro resto da tua vida. Então eu quero terminar nosso bate-papo de hoje. E eu espero que eu tenha causado em você uma indignação, de você olhar pro espelho e falar, cara, entendi que eu tô doente. E a minha doença, a culpa não é de ninguém. A minha doença é porque eu vacilei. Então agora eu vou tomar o remédio, lógico, porque eu já estou doente. Vai lá na plataforma dos cursos e faz. Faz os treinamentos, porque lá é o remédio, para você resolver o que ficou para trás. Mas a partir de agora, eu vou combater a doença, porque eu não quero mais a doença. Esse remédio que eu estou tomando é pelas coisas que ficaram para trás. E aos pouquinhos é antibiótico, não é? O antibiótico não é tomei num dia, tô bom. 7 dias de tratamento. E a dor vai aliviando, até que você fica curado. O remédio é assim também. É um pouquinho por dia. Vai fazendo o que eu estou te ensinando lá. Você vai ver que a dor vai diminuindo daqui a pouco. Pago uma dividazinha aqui, pago outra ali, negocio melhor aqui. Vou entendendo como isso funciona. E enquanto isso, vamos tratando a doença, cara. Para ela não voltar mais. Ficou claro? Coloca aí de 0 a 10 o quanto isso aqui está claro na sua mente. Coloca aí. Vamos fazer um exercício aqui. Participa. De 0 a 10. O quanto que isso aqui ficou claro na tua mente. Do comprometimento que você tem que ter com você mesmo hoje.
a Esther aí, ó. Show. Então você entendeu a parada que está aqui por trás, né? Que não se trata só de 1 mais 1 é igual a 2, não. Vamos tratar a doença desse negócio e vamos curar. Beleza? Agora, para a gente terminar, qual que é o seu comprometimento com isso aqui? Qual é o seu comprometimento para você agora, então, mudar isso? Lembra que eu estou te falando? Exercício diário, a moedinha lá, exercício de olhar para o espelho, ou falar aquelas frases que eu falei para você escrever, você entendeu? Fala, cara, eu não faço mais isso, ou eu, a partir de hoje, eu sou assim, assim, eu faço isso, isso, isso. De você olhar e falar mesmo, para você, olha e fala, eu não sou endividado, eu tenho controle sobre a minha vida financeira. A dívida que eu fiz até ontem, ficou para trás, a partir de hoje, eu vou agir diferente. Como é que eu resolvo as dívidas? Toma o remédio, que o Eduardo está te dando lá no curso. Toma o remédio, aos pouquinhos aquilo vai resolver, não é de uma hora para outra. É igual remédio, aos pouquinhos. Fechou? Então, tem que falar isso todo dia, tem que se olhar no espelho e falar. Eu falava isso quando eu estava querendo emagrecer, lembra? Já contei essa história, não vem o caso aqui, mas eu li as frases, fechava os olhos, fazia o exercício, que nem aqui eu falei para ele fazer, o meu amigo, fecha os olhos e veja aí qual é a fotografia, onde você vai estar, com quem, em que lugar. É isso que eu tô te falando. Lembra que eu já te falei isso também? Fecha os olhos e imagina. Lembra que o médico há 20 anos me pediu para fazer isso? Para emagrecer, imagina que você não tem gordura aqui, aqui, aqui. Parece loucura, gente, mas é ciência. Então, cara, você vai fazer isso todo dia. Olha e fala assim, eu não sou mais aquela pessoa. Eu não sou mais, eu não sou mais. E não só, não fala, eu não sou, mas fala, a partir de agora, eu sou essa pessoa. Você vai ver como o teu cérebro daqui a pouco, no começo é difícil, que ele vai falar, tá sacanagem, tá querendo forçar a barra aí. Ele vai te dar dificuldade, mas daqui a alguns dias, o teu cérebro vai entender que você é essa nova pessoa e as novas atitudes com o dinheiro, cara, vão começar a acontecer de forma mais habitual, sem tanto esforço, cara. Sem tanto esforço para você mudar. Percebe? Então faz isso todo dia, todo dia. Até quando, Eduardo? Até o hábito se formar. Para cada um é diferente. Não dá para falar, comigo foi assim. Nós temos crenças diferentes, nossa formação é diferente. Então, faça isso todo dia. Não precisa nem falar para ninguém, que as pessoas vão achar isso aqui meio ridículo. Quem tá fora do nosso contexto aqui vai falar, puta, papinho furado, hein? Certo? E aí, eu sempre termino, essa ferramenta eu sempre terminava com uma tarefa. Né? Mas eu já te dei as tarefas aqui para você fazer, né? Então, ó, coisa simples. A questão da moedinha todo dia. Pro teu cérebro falar, cara, eu sou poupador, eu não sou... não tô fazendo mais dívida, eu sou poupador. Faz esse exercício, ó. Tarefa de casa. A história da moedinha. Exercício mental de você escreve 2, 3 frases e olha para aquilo todo dia falando, eu não sou endividado, eu tenho controle sobre minha vida financeira. E o terceiro exercício, fecha seus olhos 30 segundinhos por dia, umas duas ou três vezes por dia, imaginando essa história que eu falei para o médico aqui, que dia vai ser, onde você vai estar, se você vai estar com a tua família, com quem, vai estar passeando, viajando, para comemorar o dia que essa chave vira. Só faz, beleza? Porque na pior das hipóteses, se isso aqui for uma merda que eu tô falando pra você, se eu tô acordando você todo dia só pra te enganar, porque eu sou meio, sabe, eu sou um lunático que acorda cedinho pra ficar mentindo pra você todos os dias aqui, na pior das hipóteses, cara, não vai acontecer nada, não vai mudar nada na tua vida, você vai continuar sendo o mesmo cara endividado, vida que segue, na pior das hipóteses. Mas se eu tiver correto, a tua vida vai ser transformada. Se eu tiver certo, se eu tiver correto, daqui a alguns meses sua vida é outra. Fechou? Fiquem com Deus então. Assistam isso aqui quantas vezes for preciso, gente. Eu já te falei que isso aqui é um outro hábito também. Eu faço isso. Eu faço, depois jogo no YouTube, vou fazer minhas coisas, coloco aqui no ouvido, acelero ali a 1,5, 1,75 e vejo de novo. Isso reforça. Toda vez que você ouve, que você pratica, reforça a crença.
Então vai lá. A de amanhã você não pode faltar, porque vai ser a continuidade dessa parada aqui. Eu vou falar um negócio de verdade. Eu vou falar um negócio para vocês que eu duvido que algum educador financeiro já te deu uma aula igual a aula que eu vou apresentar para você amanhã aqui. As conexões que eu vou fazer com a tua vida, você vai falar, cara, nunca pensei nesse negócio aqui, cara. Nunca pensei. E eu vou te mostrar isso aqui. Eu duvido. Cara, eu acredito que não tem, é zero. Ninguém dá uma aula de finanças usando o que eu vou utilizar amanhã. Então não falta amanhã. Fechou? Chama teus amigos para participar. Bora ajudar as outras pessoas também. Ah não, aí ó, tô louco. Amanhã é sábado, né, cara? Não, amanhã não. Segunda-feira. Tô doidão. Segunda-feira, beleza? Se prepara aí no final de semana. E segunda-feira, às 7h30 da manhã, se Deus permitir, estaremos juntos. Fique com Deus. Abraço. Tchau, tchau.